Terça-feira, 28 de março. Hoje o dia acabou por ser um dia de sobe e desce, bastante volátil, ou seja, a maior parte das cotadas começou com gap up, algumas fecharam gaps, outras nem por isso, ou seja, tivemos uma queda e depois inverteu a subir. Estados Unidos, as tecnológicas estão a ceder, principalmente as tecnológicas do setor, nem é bem do setor, mas as de crescimento. Eu hoje voltei a partilhar as mesmas do costume, pelo facto de estarem a contrariar o mercado, de estarem num ponto em que não demora muito, elas fazem breakout. O que é que elas decidiram fazer? Elas fizeram breakout, mas foi para o downside. Em todo caso, aquilo que hoje dominou de certa forma, pelo menos daquilo que eu me apercebi, as notícias, foi a questão do Jack Ma. Apareceu, vai dividir, digamos assim, a Alibaba em 6 setores, 6 IPOs que devem vir aí. Começou com um gap up 4%, 5%, foi até aos 10%. Não faço a mínima ideia como é que está, mas foi uma notícia que hoje basicamente abriu os mercados. Por outro lado, temos aquilo que eu escrevi no título, que é começas a começar a falar sobre um potencial de crise no imobiliário. Porquê? Porque os preços estão a começar a cair. E isso é algo que o próprio Fed andava à espera, né? A realidade é que o Fed sempre disse que existe uma componente da inflação que se mantém elevada, não diretamente com o preço dos imóveis, que tem andado a cair nos Estados Unidos. Eu hoje vi uma imagem do Charlie, que ele basicamente mostrou que em São Francisco foi a cidade onde os preços mais cresceram. Desde o início do ano já caíram 17%. Mas algo que começa a criar pressão também sobre o lado financeiro é o quê? Se começar a haver defaults no imobiliário, a pressão no setor financeiro começa a ser elevada. De resto, o dia em si, nada especial. Nós, se formos olhar aqui para as nossas cotadas, aquilo que vemos é que realmente temos aqui movimentos positivos. Começamos pela Altri, que tem andado a cair, mas estes 2,5% para aquilo que caiu, não é assim nada especial. A Galp sim, movimentou-se positivamente, está a acompanhar aquilo que o petróleo está a fazer. O petróleo creio que está nos 73 ou 76, foi àquela parte superior onde nós dizíamos que iria ter resistência. Greenvolt fez um bounce pequenino, nada especial, esbarrou nos 6,19, 6,20, que é a tal conhecida resistência. Jerónimo Martins quietinha, Sonai também quietinha, tudo quietinho até o BCP. A realidade é essa. Mas olhem para a amplitude. O mínimo BCP 18,70, o máximo 19,40. Onde é que parou? A meio. E isto é aquilo que vocês têm que lidar hoje em dia, não é? Chega às zonas de suporte, tem bounce. Chega às zonas de resistência, tem venda. De resto, olhando para o Standard Poor's, neste momento as tecnológicas continuam em queda, são aquelas que estão, vamos fazer aqui um refresh, são aquelas que estão mais fracas, sem dúvida, não há discussão nisso, já há 2 dias que isto acontece. A Amazon muito quietinha ainda, a dos semicondutores nem por isso, a AMD a cair bastante, a Nvidia para já não é aquela que está a cair mais, estranhamente, devia de acompanhar as quedas das restantes. Depois temos energia a subir, acompanhar por um lado o aumento do petróleo, por outro, olhem para a Oxy. Existem notícias que para mim são notícias da treta, honestamente. Eu já vos expliquei, quando sai uma notícia de, tal como saiu esta semana hoje, de que o Warren Buffett, que é a Berkshire Hathaway, né? Comprou mais 26 milhões de dólares de ações da Oxy. Isso é bullish em que sentido? Ok, as compraram, as reforçaram, ainda está acima do preço a que as compraram inicialmente, que diz que foi nos 50 e picos. A grande questão é,
saiu ontem eu creio que foi ontem uma notícia, ou pelo menos começou-se a falar mais, na segunda-feira, de que o lobby por parte das construtoras europeias de automóveis para empurrar, aliás, este tanto empurraram que agora já não há uma data definida. A data definida para o término de produção de motores de combustão seria 2030 a 2035, algo assim. Agora já começam a introduzir, combustíveis, e fuels, enfim, é um lobby, não é? A Renault parece que foi aquela que veio dizer que discordava completamente porque vai aprofundar o atraso face às chinesas. E a realidade é essa. Quanto mais nós empurramos os problemas com as barrigas, e por isso é que eu não gosto muito de política, basicamente estamos a ficar para trás. E eu falei no outro dia que nos Estados Unidos havia várias marcas do setor automóvel, nós podemos ver por aqui até Ford Group Brands, por exemplo, de certeza que deve aparecer alguma coisa. Ahm, Imagens, acho que é o melhor. A grande questão. Vou ter mesmo que abrir. A grande questão é que é assim: aquilo que costuma acontecer é existem crises nos setores automóveis e aquilo que faz é com que aquelas que são as dominantes, as maiores, acabem por apanhar todas as outras. Mas não tem aqui a GM, tem a GM. Olhem o que é que a GM fez. A GM apanhou estas todas. Isto são tudo marcas que eram independentes. Quando veio aquela crise em 70 e poucos, basicamente houve aquela crise do petróleo, enfim, esta malhou isto tudo. Tão simples quanto isto. Não é como a Renault, que acabou por, não sei porque é que aparece aqui Samsung, mas apanhou a Dacia. Não é como a Volkswagen, que acabou por apanhar a Skoda, que era pequenina, a Seat também era extremamente pequena, e todas as outras são de nicho, por assim dizer. Estas eram todas concorrentes. E é isto que nós temos que começar a olhar e a perceber que, esperem lá, vamos proteger algumas construtoras italianas, alemãs, em prol de quê? É preciso ter um cuidado tremendo. E este lobbies, enfim, é política. Mas isto para dizer o quê? Ahm, não vos estou a dizer para apostarem nas chinesas, honestamente não. Já vos disse, elas sofrem de uma volatilidade enorme. Depois entra a questão política, em que basicamente basta os Estados Unidos começarem a sentir comichão e as coisas mexem de uma maneira muito má. Uh, Enfim, vamos ver como é que as coisas correm. De resto, como vocês podem ver, os dados hoje não foi nada especial. Amanhã vamos começar a falar sobre as vendas de pendentes de casas e um pouco mais. Ou seja, vocês olhando para aquilo que está aqui, não há dado económico nenhum que faça mexer o mercado quarta-feira. No entanto, isto vai mexendo consoante o preço manda. E nessa questão, olhamos para o nosso PSI, o que é que aconteceu? Eu creio que foi o Mário que falou que íamos ter aqui um bearish crossover, que é um death cross, que é o cruzamento da moving average a 13 com a de 200. Isso é um facto, é indesmentível. Sempre que existem estes cruzamentos, claro, tudo tem as suas exceções, mas sempre que existem estes cruzamentos não é bom sinal, pelo que parabéns ao Mário por ter apanhado esta indicação. Agora, a grande questão é, hum, eu queria ver se apanhava uma que fosse mais soft, né? Tipo aqui, temos um bearish crossover, mas ela simplesmente caiu e neste momento ela está a cair, mas o preço não está a cair, ou seja, está a recuperar. Hum, Muitas das vezes aquilo que acontece é ela descruza novamente, mas para já é mais um indicador bear, ou seja, fomos até à resistência das moving average, fizemos novamente um martelo que é bullish, mais uma gap, temos gaps acima, gaps abaixo neste momento. Eu não me preocuparia com isso, eu preocuparia-me sim
para ver a reação aqui. Principalmente se olharmos a 1 hora, estamos a ficar em território de overbought. Ainda não chegámos lá, podemos ficar estendidos, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é que juntamos os indicadores todos para fazer uma sopa, não é? E a sopa pode dizer, ok, amanhã podemos continuar a subir e depois cair. No entanto, olhando para aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, eu não sei se amanhã vamos começar com um gap down ou não. Neste momento, os Estados Unidos está a cair, ou seja, tivemos as primeiras 2 horas, creio que foi estas aqui, é isso. As primeiras 2 horas foi de empurrar preços para baixo, mas sempre a ser comprado, e as duas seguintes, após o fecho da Europa, basicamente tem estado a cair. As QQQs são aquelas que estão a desacelerar a queda, mas foi as que caíram mais na primeira hora. Então a desacelerar por causa disto, tão simples quanto isso. Não quer dizer que não façamos aqui bounce, Dow Jones esteve a subir positivo, mas depois acabou por ceder da mesma forma. Aquilo que eu vos quero dizer é que o mercado neste momento está sem sentido. Não há uma orientação clara de qual vai ser o movimento, tanto pode tender para um lado como pode tender para o outro. Olhando para o IBEX é praticamente a mesma história, que o PSI, o CAC fez um breakout, quase que rompia este máximo, volta para baixo para a zona de suporte, e o DAX praticamente a mesma coisa. Ou seja, estamos naquela zona que será que voltamos para cima, rompemos isto, será que caímos, será que andamos aqui a lateralizar durante algum tempo? Estejam atentos, cada cotada tem o seu movimento, como é óbvio, mas vai haver algumas que vão promover estas quedas, da mesma forma que o Standard & Poor's não está a cair assim tanto, mas aquilo que está a cair é muito devido a que às tecnológicas que têm o maior peso. Dólar, não sei porque é que fez um gap down, não sei se isto é erro, eu não gosto de gap downs nas moedas, porquê? Porque voltamos para cima, mas para já está a cair, ou seja, aquilo que se esperaria era que se o dólar está a enfraquecer, as ações iriam estar a subir, ou seja, estamos aqui com um contraciclo. O petróleo rompeu os 73, para já está a dar a entender que vamos visitar os 76,90. Agora é aquela velha questão, vamos ficar por aqui, vamos mais altos, eu sinceramente não sei, aquilo que eu vos posso dizer é que para já, em termos de tendência genérica, vocês podem colocar aqui há uma semana, né? Aquilo que vem é, a tendência continua a ser bullish, mas vocês veem a grande resistência que temos aqui, principalmente aqui na zona dos 81. Mas fechando a semana aqui em cima será extremamente positivo, rejeitando, deixem aberto, voltar cá mais abaixo, mas para já tem estado a subir. Não sei se é devido a essa notícia ou não, né, do tal lobby na Europa. Eu sinceramente eu acho isso tão. Porque uma das coisas que se fala é que o e-fuel, que é, eu creio que é produzido através do hidrogênio verde, ele nem sequer pode ser armazenado nos mesmos. Digamos, depósitos dos combustíveis normais, para além de que não há uma rede de distribuição, né? Nós em Portugal temos a Galp a trabalhar nisso, na produção de hidrogênio verde, mas não tem nada a não ser, vamos começar as obras na refinaria para ver o que é que sai daí. Ahm, para já, é isto. Quanto às obrigações, elas subiram, não sei qual é o receio, mas veio até à resistência. Bitcoin está quietinha sobre o suporte. Claro, as coisas começam a furar, visitamos este máximo anterior, que é aquilo que para já está em cima da mesa. Quanto ao setor energético, vocês vão então fazer o mesmo que o petróleo. O financeiro hoje não está a subir, fez um gap down, acabou por subir um bocadinho, voltou mais para baixo. Vale o que vale, honestamente, e depois temos as tecnológicas a vir a suporte. Greenvolt, é um bounce, temos algum volume, batendo na resistência. Agora, é para romper, deem tempo, é o que eu vos digo, deem tempo. Quantas vezes é que nós já tivemos bounces nesta, imensos? Deem tempo, como é óbvio, existe sempre dinheiro a ganhar, como existe sempre dinheiro a perder. Neste momento, abaixo desta resistência, não tem assim grande interesse a fazer as vossas apostas, mas a realidade é esta: nós temos
a moving average ser ultrapassada, como já fez anteriormente. Ela não reage muito a esta moving average, ela reage só à de 100, basicamente a de 100 é equivalente da moving average a 13 diária, pelo que existe este potencial. Existe, mas esperem que passe os 6,20. Enquanto não passar não vale a pena, principalmente, talvez os 6,23, que é este máximo que está aqui, não vale a pena. Porquê? Porque os tops têm que ser muito apertados, e havendo amanhã a possibilidade de começarmos com gap down, eu não ficaria extremamente animado. Mas, voltas a dizer, aquelas que mais caem são aquelas que, por norma, atenção, se o modelo de negócio, se algo com o negócio não mudar, são aquelas que mais sobem. Já aconteceu no passado, tal e qual, não é? Já aconteceu no passado, pelo que fiquem atentos, sejam diligentes, não entrem só porque sim. Eu ontem fiz isso, eu creio que partilhei convosco. ahm, Foi na Sophie, foi Sophie 5,80, ou 5,78, algo assim. E a minha ideia é: eu vou preparar o breakout, porque isto vai fazer breakout. Ela veio até aqui, faz bounce, não é? O vir até aqui foi até à moving average, faz bounce, eu vou aproveitar. Sim, e agora? E agora? Entendem? A lógica é esta. Portanto, entrar só porque sim não dá bom resultado. Claro, está a chegar a uma zona de suporte, está. Não é isso que está em causa, mas já ninguém tira pelo menos 4%, 4,7% de queda. Isso já ninguém tira, porque eu não geri, eu não estava no PC. Eu basicamente olhei para a Lucid e afins. Eu só estou a mostrar isto que é para vocês verem que por vezes os setups falham, e eles não falham, eles simplesmente não fazem o movimento que nós queremos. Né? A Lucid estava constantemente a aguentar-se aqui acima dos $8, muito próximo dos 8,20. A abertura hoje foi esta, e eu disse: isto está tudo a cair, menos esta. Se as outras começam a recuperar, nós vemos aqui para cima, atenção aos breakouts. O que é que aconteceu nas 2 horas seguintes? O breakout foi para baixo. Vamos em direção a fechar a gap e depois logo vemos. Não se esqueçam agora, esta zona vai servir como resistência, não é? Esta zona vem daqui. Isto para vos dizer o quê? Para dizer que sejam diligentes, o resto é música. Honestamente, nós podemos achar e pode correr bem. Mas correr bem, basicamente, é deixar isso à sorte. Para já, eu ficaria só na expectativa. É uma desaceleração da queda. Vamos ver como é que ela se desenvolve nos próximos dias. Quanto a EDP renováveis, abriu um ligeiro gap up e fez uma doji, mais uma indecisão, mais um movimento em que continuamos com os máximos mais baixos, apesar de termos rompido alguns máximos recentes. Ahm, Também estou na expectativa de ver ela a desenvolver o seu setup. A parte mais importante provavelmente será quando romper a linha azul, que é a linha tendência. Até lá ela vai andar por aqui, sobe e desce constante. A EDP fez exatamente o mesmo, continua naquela zona. Talvez a EDP seja capaz de nos dar o sinal primeiro, não sei. Vamos ficar atentos às três, acho que é a parte mais importante. BCP, hum, Doji, mais indecisão, sobe e desce constante. Ela não está fácil de lidar, a realidade é essa, literalmente não está. A abertura foi aqui. Vocês veem a abertura 2, né? Um gap up, e isto prendeu muita gente. Muita gente. Chega a este ponto de resistência e começa a ceder e voltou até aqui. E depois, numa hora, às 11, não sei porquê, sobe quase 2%. Para já, estamos a fazer aquilo que se chama a escadinha de sobe e desce. Estamos a subir, é um facto, é inegável. Agora, vamos ver como é que se desenvolve a reação a esta zona, porque para já temos um máximo mais baixo, temos outro máximo mais baixo. Vamos ter movimento, se vocês quiserem podem desenhar isto, agora já não vale nada porque amanhã, né? Amanhã é outro dia e pode abrir fora, seja para cima, seja para baixo. Mas para já é esta a volatilidade que vocês têm que lidar. O que é que isto nos indica ou nos dá como informação útil? Suporte,
18,70, resistência, esta zona toda dos 19,14 aos 19,26 é uma zona de resistência. Como é óbvio, quem se quiser posicionar para vir até esta resistência, hum, posicionaria-se aqui em baixo, não a meio do caminho, mas a realidade é esta: são 4%, metem aqui e basicamente asseguram um risco de pouco mais de 1 para 5, ou pouco menos. Olhando para a Galp, que foi aquela que teve uma boa performance hoje, ela sobe até à resistência. Fez gap up, aguentou e acabou por fechar cá em cima, que é bastante positivo. A uma hora aquilo que nós vemos é que ela lateralizou o dia todo, não é? Fechou na moto de cima, sem dúvida, mas andou o dia todo aqui a lateralizar sem grandes movimentos. Acompanhei a Moving Average, a última vez que ela fez assim um gap up, eu por acaso estava a tentar encontrar, mas não encontro. Ficou aqui assim a martelar, depois acabou por não passar. Mas se conseguir passar, depois começamos a olhar aqui para cima, sabendo que antes disso vai ter que passar os 10,54. De resto, para já, isto é uma zona de resistência. E as zonas de resistência vocês já sabem que são difíceis de lidar. E ela fez um gap up e não teve assim muito volume. Vocês olham, e não houve assim tanta gente a comprar ou não. Para já temos uma zona estável, é esperar para ver, porque eu sou cético nestes movimentos, mas como é óbvio, uh, quem faz dinheiro na bolsa tem que saber perder, e é um ponto de entrada interessante. Mesmo que metam um stop nos 10, 12, quer dizer que já estão a meter mais de 1%. Porquê? Porque depois vai fechar a gap, é isso que se acredita. A grande questão é se romper, né? Se vocês olharem para a visão diária, 1,29 para 11. Aí está em cima da mesa, sem dúvida. Antes disso, tem as moving averages todas para ultrapassar e volto a chamar a atenção a moving average a 13, apesar de ter tido um fecho acima, já aconteceu no passado e depois foi sempre a cair. Portanto, cuidado amanhã. Nós, pausa, nada a acrescentar, continua na tendência de queda. Quando começar a perder esta linha de tendência, eu ficaria preocupado, claro, olhando sempre para os 402 como suporte. De resto, se começar a romper novamente aqui a zona dos 4,19, ela pode começar a vir cá para cima. O problema das escadinhas é este, ou seja, são das coisas mais chatas que existem, né? Querem ver uma escadinha também chata? Olha, está aqui, NVIDIA. É a escadinha mais chata que existe e eu vou explicar porque é que é a mais chata. Se eu colocar isto na visão a uma hora, ela já deu sinal de saída várias vezes. E hoje mais do que nunca, ela deu um sinal de saída a dizer: olha, máximos cada vez mais baixos, mínimos cada vez mais baixos. Isto pode ser uma bull flag, certo? Bull flag seria basicamente isto. O que quer dizer que nós ficamos sempre na expectativa que rompa para cima, mas a forma como ela furou a moving average a 50 foi estranha, agora serviu como resistência, ou seja, ela está a dar sinal para abandonar o barco. Aconteceu no passado, aconteceu várias vezes, certo? E depois o que aconteceu? Ela subiu. É da parte mais chata, principalmente quando nós colocamos na visão diária e dizemos: ela continua a fazer escadinha, ela não mudou o sentido, certo? Por isso serve para o mesmo. Eu tenho um preço médio, salvo erro, 259 na Nvidia. Quando ela quebrar a tendência, eu estou negativo outra vez. Portanto, eu já pensei em, ok, eu vou ver a reação nos próximos dias, no limite eu não posso respeitar sequer esta zona, mas tenho que começar a gerir isto como deve ser e aceitar que vou perder dinheiro, não perco tanto, ou aceitar que pode acontecer o mesmo que aconteceu com a AMD, que está aqui em cima, né? Em que eu geri tudo bem sem querer. A desculpa para eu me convencer é sempre foi sem querer, e foi, mas eu podia ter entrado aqui e não entrei. E depois ela acabou por fazer isto, né? Mas cuidado, porque pode não fazer. E o bear market continua em cima da mesa. E nós temos de falar sobre isso, pelo que mantenho. Quem quiser gerir, quem não gerir, já sabe. No limite, podemos vir para aqui. No curto prazo, no longo prazo, podemos ir muito mais abaixo. CTTs.
fez um gap up, não teve grande amplitude, dia 2, ainda não rompeu esta zona, vamos ver se consegue romper, se conseguir os 360 vão ser forte resistência, antes disso tem que passar pelas moving average, caso comece a ceder, a zona de suporte está mais ou menos por aqui, os mínimos continuam a ser mais elevados, é um facto, ela pode estar a desenvolver aquele triângulo manhoso, né? Seria aqui a base do triângulo. Estes triângulos, por norma, eles podem romper para qualquer lado. E porquê é que eu digo por norma? Porque estamos a criar uma forte resistência e por norma aquilo que acontece é romper aqui para este lado. Mas a sequência de mínimos mais elevados também vai dar trabalho a romper. Pelo que vamos ver o que é que isto vai dar. Para já, é esperar para esta zona. Se ela conseguir romper os 3,53, olhar para os 3,62 como target, onde começa uma zona de resistência. Caso comece a ceder e perder a linha tendência, para já o suporte está nos 3,39, depois começar a olhar cá para baixo. Jerónimo Martins, é tudo gap ups pequeninos, nada de especial em termos de movimento. O problema da Jerónimo Martins é que o pivô está lá em cima, pode nem sequer chegar lá acima, vocês podem desenhar a Fibonacci para ver onde é que ela parou, ainda nem sequer chegou ao Golden Pocket, é aí que vamos ter algum receio, seja nesta zona dos 20,80, de resto, houve alguma pressão de venda, mas muito ligeira. Uma hora ela deve ter praticamente lateralizado, né? Praticamente. E está a fazer a escadinha, né? Então, como vês aqui, subiu, lateralizou, e vamos ver a reação à moving average, porque aqui subiu, lateralizou e reagiu à moving average. Amanhã, novo dia, não se esqueçam, olhar aqui. De resto, para já, no curto prazo, ela tem estado a subir. Vamos ver a reação a estas gaps todas, não é? Sonai fez o mesmo, mas com um gap down. Porquê é que eu acabo por dizer que fez o mesmo? Porque apesar de uma estar a reagir lá em cima, a outra acabou por fazer o mesmo, ou seja, esta, a Sonai, acabou por fazer o mesmo. Vocês olham, a abertura foi sobre a Moving Average, reagiu, depois caiu, reagiu novamente. Para já é daquelas escadinhas madrastas, está logo como aqui, completamente madrasta, detesto, sou honesto. Eu prefiro estes movimentos, acho que toda a gente prefere, não é? Porquê? Porque nós metemos aqui uma entrada, um stop, aquilo que acharem que queiram apostar, e ela simplesmente vai. E depois, basicamente, dá-nos aqui a tal hipótese para nós tomarmos decisões. E aqui também. Isto não nos deixa tomar decisões nenhumas. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É tão simples quanto isso. Por isso, para já, em ambas, eu estou bastante neutro, apesar de, na visão a uma hora, elas estão a subir. Altri, um trambolhão, uma subida. A subida, nem sei como é que ficou a uma hora, mas pelo que eu vejo aqui, tem alguma resistência. A uma hora é aqui. Pelo menos já ultrapassámos a moving average, que é positivo, falta ultrapassar estas aqui. Quando ultrapassarmos estas moving average, vamos ficar contentes. Se amanhã abrir com gap down, olhar para esta zona, principalmente para os 4,62, qualquer abertura abaixo, isto vai ter resistência, mas o expectável é fazer a escadinha, né? Moving average, vamos lá. Não acredito que vá haver gap up se o mercado nos Estados Unidos fechar como está neste momento. Olhando para a Navigator, acabou por fazer o mesmo na parte superior, continua na resistência, ou seja, elas continuam, os setups neste momento são das coisas mais chatas que existem, porque para já não temos pontos claros, nem sequer a movimentação delas é clara. Temos aqui esta linha tendência, provavelmente desenhei há uma hora, e a realidade é, estamos a começar a tentar fechar cá em cima, ou seja, fora desta linha de tendência, mas ela foi feita a olho, e se formos a ver, né, se eu usasse este máximo aqui, e este aqui, só para ter 2 pontos, tudo bem, vocês viam, boa reação, aqui só um bocadinho,
ótimo. Ou seja, temos 3 pontos de rejeição. Aí já furámos, e depois no dia a seguir, ou na mesma hora, ou na hora seguinte, volta para baixo. E depois fazemos um gap up nas 2 últimas horas, é muito estranho. Em todo caso, aquela que conta neste momento são os 3,26 que estão a dar um trabalho tremendo. Isto significa o quê? Significa que podemos fazer um breakout acima da moving average, vir cá para cima, é possível. E depois haver pressão de venda, tudo é possível. Neste momento, aquilo que nós procuramos sempre numa que vem cá abaixo é o quê? É o mínimo mais elevado. O mínimo mais elevado já temos. Agora queremos um higher high, ou seja, queremos um máximo mais elevado. Quer romper este máximo aqui. E neste momento não temos isso. Isto significa o quê? Significa que daqui até aqui são 2%, 2,5%. Quem quiser deixa isto em cima da mesa, fica à espera e começa a ter uma tendência na visão horária mais bullish, sabendo que depois daqui até aqui são só 3% ou outros 2,5%. Portanto, entradas aqui com cautela, stop loss pelo menos aqui nos 3, 21, 3,22, sabendo que depois tem outro pivô nos 3,19. Mas isto é um mero bounce. A Altri fez um bounce maior por conta aqui muito mais, mas de resto é isto. Mota-Engil está paradinha, vamos ver a reação, ou seja, o mesmo que eu disse ontem, a reação à Moving Average, acho que é a parte mais importante, tal qual como eu estava a explicar na Navigator, temos um mínimo, temos um máximo, que é mais baixo de todos os outros, temos um mínimo mais elevado, que é algo que já não fazíamos há muito tempo, certo? Vocês podem considerar isto mínimos mais elevados, que é, mas não com esta sequência, né? Aqui só foi uma hora basicamente de queda. Neste momento temos um mínimo mais elevado, agora estamos à procura do máximo mais elevado que este, ou seja, bullish acima dos 1,57, 1,58. A REN rompeu e continuou. Movimento bom. Agora vamos ver se é para continuar para vir cá para cima. Tudo aponta que sim, aposto que a visão uma hora já está um bocadinho estendida, nem por isso, aproveitou esta lateralização porque só subiu na primeira, foi na primeira hora, basicamente ela fez um movimento, e aproveitou para aliviar. Agora vamos ver. Eu estou na expectativa, eu acho que destas é daquelas que é mais chata de acompanhar, como é óbvio. Quem gosta de ações que mexem pouco e que têm dividendo associado, a entrada, sem dúvida, era esta semana. A semana passada seria um arriscar, esta semana seria o ponto da entrada. Mas a realidade é que não há muito upside nela, né? Mesmo que tivessem acertado e entrado na segunda-feira, o upside são 6% neste momento. E como vocês não recebem o dividendo diariamente, mas no caso é anual, não há vantagem nenhuma. De resto, olhando para os Estados Unidos, vamos ver aqui se há algumas. A Meta hoje começou a cair, mas honestamente não é uma queda assustadora, é uma queda de ir à moving average, né? Tal qual que aquilo que despoltou a minha saída foi uma queda até à moving average, arrisquei, não acreditei que ela viesse fazer o bounce e a seguir fez gap up, adeus. É a mesma coisa. O grande problema é a mesma coisa até deixar de ser, não é? A realidade é essa. A MD é a mesma coisa. É tudo igual. Vai até à moving average, até deixar de ser um movimento só até à moving average. A parte mais fácil de ver isto é olhar para a visão uma hora, né? Furou a moving average, mas costuma sempre recuperar até o dia que não recupera. E quando vir a resistência, é quando nós temos que sair. E começou a fazer aqui resistência, começou a cair, temos que sair. O que aconteceu passado umas horas? Eu saí, vamos supor, aqui nos 96,64 e ela veio para quase $1 acima. E hoje lembrou-se de furar. No entanto, podia ter continuado a subir, sem dúvida. Para já, foi até à moving average seguinte. Ou seja, navegar de moving average em moving average vai ser algo que nós temos que saber lidar. Uma que também perdeu o setup, no sentido de visão horária de um breakout, porque estava lá em cima, foi a Sophie. Tínhamos aqui esta zona,
que era uma zona para romper e acabou por romper ontem, estabilizou e depois, espera, não, ontem já fechou na zona de suporte 5,76, hoje ainda veio aqui, mas bem, até cá abaixo está a fazer a zona de suporte. A Firm continua louca, apesar de ter feito estas subidas. Eu continuo sempre a achar que está muito próxima da gap, está, o tema, né? O tema ainda não desapareceu. Claro, estas é mais fácil ver assim na visão diária. Estas são daquelas que dão muito a ganhar, também podem dar muito a perder. Hoje está aqui a ir quase 9%, está aqui mais do que a Upstart, que é estranho, mas no fundo elas estão a fazer o mesmo, estão a estabilizar, que é isso que nós esperamos. Elas estão a estabilizar e quando elas começarem a romper as moving averages, né? Quando elas começarem a romper as moving averages, quando houver um sinal claro, quando o mercado disser, olha, tem aqui um ponto breakout, tem aqui uma zona que nós devemos entrar, aposta. E até lá não vale a pena. Eu reforcei e para já ainda mantenho o reforço, ainda não o tirei. Um, e sim, a ideia é retirá-lo. E porquê retirá-lo? Porque basicamente eu comprei, salvo erro, foram 600 ações e a minha ideia é eu começar a criar aquela mentalidade de o facto de eu ter 1.600 não quer dizer que eu não possa tirar as 600 que eu acrescentei, né? Eu vou fazer perdas, porque eu vou vender aquelas que têm um preço mais alto, mas psicologicamente é só chegar ao meu coisa do Yahoo Finance, chegar lá e tirar aquelas que eu acrescentei e deixar lá as outras. Um, basicamente é isso. Mas para já, vamos ver esta reação e depois logo vemos. É uma zona de suporte, não é aqui para tirar. Tirar teria que ser basicamente ali. Outra que estava, pelo menos ainda está, é aqui a Amazon, pelo menos ainda está a tentar, né? Está a tentar lidar com esta zona. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Eu sei que hoje a Google está a cair mais, mas também foi aquela que subiu mais, não é? No fundo, estão todas muito parecidas. Zonas de suporte, é expectável que haja bounce, ou seja, o bounce pode iniciar-se hoje, pode ser amanhã, sinceramente, está tudo na expectativa. Nós não sabemos exatamente qual é a movimentação que o mercado vai ter. Não tem havido grandes dados económicos. Vão haver na sexta-feira o PCE, mas quer dizer, o PCE, depois do PCI ter dado alguns sinais de haver inflação resistente, aquilo que se espera é que o PCE venha confirmar isso e volta tudo ao mesmo. Já agora, curiosidade da Apple, que eu não tinha visto também, vir à zona de suporte, quer dizer, todos os breakouts, não é? Por norma, vêm as zonas de suporte, todos. A última vez que fez um breakout, vejo, o breakout na realidade seria esta zona aqui, não é? Veio cá, era o máximo anterior, veio cá. Podia-se esperar que seria este? Sim, poderíamos esperar que seria este, mas acabou de fazer um bounce e depois subiu isto tudo. Claro, escadinhas são chatas, principalmente para quem quer gerir diariamente, mas de resto, há quem chama a atenção para o Head and Shoulders invertido, que é bullish. Neste momento eu não estou a ligar para isso. E já agora, curiosidade, a Baba até recuperou bastante. Eu digo que recuperou porque é normal. Eu olhei para a XPEV e vi ela também a subir 5%, ou lá o que é que foi, depois caiu, depois começou a estabilizar. Estas são difíceis de gerir porque a realidade é isto. O gap up em si gera de 10%, mas olhando só para o movimento do dia, ela acabou a subir 2% face à abertura e depois como 13,5%, ou seja, as pessoas começam-se a olhar e dizem assim, o melhor é começar a sair aqui, já que ultrapassou o valor da abertura e entra aqui em baixo e depois nunca a apanhavam, não é? Mas, para já, eu tinha uma zona de interesse, perdia, não quis apostar nesta, preferi outras, perdia por causa deste gap up, como alguém disse no Discord, ela perdeu muito valor, agora não se esqueça, aquilo que perdeu o valor pode perder muito mais. A história que já vem desde aqui é que ela tinha perdido muito valor e ela começou a perder em outubro de 2020. Ela já tinha perdido muito valor,
perdeu mais e perdeu mais. Isto, para já, significa nada, não tem impacto nenhum, literalmente. Mas quando começar a romper aqui os 120, meus amigos, aí as coisas começam a mudar de figura. Porquê? Porque se romper, testar suporte, validar suporte e voltar para cima, vai haver muito para recuperar, muito mesmo. Como é óbvio, o ticker BABA hoje inclui as tais 6 empresas que as querem fazer spin-offs. Isto vai se refletir no valor da BABA, não é? Da mesma forma que não se refletiu na Altri, o spin-off da Greenvolt, porque ela manteve ações, enfim. Pode ser que aconteça aqui. Estejam atentos. Eu só achei isto interessante porque acabou por influenciar todas as outras, né? Pinduoduo, acho que foram todas com gap ups, 4, 2 para a Pinduoduo e veio fechar a gap, ou seja, fez um novo mínimo, depois voltou lá para cima, extremamente volátil. A JD, se pegam nas do setor automóvel, ali alto, não sei porque é que ela continua a subir, a partir vem aqui para a resistência. A NIO está na zona de resistência, está a fazer uma doji e XPEV, ela começou com um gap up de 5, não está assim tão distante quanto isso, ou seja, começam a criar estas gaps, eu não gosto muito, confesso, mas temos que saber lidar com isto. Existe upside? Existe. Quando as moving averages começarem a curvar, vai ser uma coisa interessantíssima. Para já, estão a estabilizar, porque o cômputo geral, aquilo que nós temos que olhar é isto, não é? Desde outubro que não fazemos um novo mínimo, mas se eu olhar para a Tesla está aqui, outubro estava aqui, a Tesla foi aquela que deu o grande trabalhão, né? Mas outubro estava aqui e a Tesla ainda está cá em baixo, enquanto a XPEV não. A Lucid é a mesma coisa, outubro estava aqui, estão cá em baixo. Portanto, talvez hajam outras oportunidades aqui. Honestamente não sei, acho que vamos todos estar atentos, né? A Rivian, eu não tenho falado muito da Rivian, porque este trambolhão é uma coisa completamente diferente da Lucid. A Lucid já tem aqui quase uma semana que andava aqui a navegar acima da Moving Average, hoje é que se lembrou. E agora vamos começar a olhar para os 740. Não há outra hipótese, pelo menos para já, é isto que nós estamos à espera que aconteça. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.